Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Senhor. A tua igreja te adora porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Pai, nós te adoramos porque o Senhor preparou este momento para que nós pudéssemos estar aqui com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que nós pudéssemos estar aqui para te adorar, te exaltar e te glorificar, porque nós reconhecemos que não há outro Deus nos céus e na terra a não ser a ti. Pai, muito obrigada, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor, ó Deus, separou este momento. O Senhor fez com que todas as coisas cooperassem para que nós pudéssemos estar aqui em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia. A igreja pode se sentar, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Nós louvamos ao Senhor por mais esse dia, louvamos ao Senhor porque Ele é bom, louvamos ao Senhor porque Ele é Deus, amém? Amém. Nós estamos vindo aí numa sequência que nós sabemos que são doutrinas bíblicas, mas que nós estamos trazendo para o nosso dia a dia, porque nós não estamos aqui para aprender teologia sistemática, mas estamos aqui para trazer aquilo que a Bíblia diz para o nosso dia a dia, amém, irmãos? Nós já passamos então, falamos um pouquinho sobre a Trindade de Deus, depois nós passamos pela soberania, e semana passada nós falamos sobre a providência de Deus, e hoje nós vamos entender, então vamos seguir a linha aqui de raciocínio, né? Nós falamos quem é Deus, um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Dissemos que Ele é soberano e com as suas mãos Ele cria todas as coisas e com as suas mãos Ele governa, Ele tem todo o governo. E falamos semana passada que com esse governo que Ele tem, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, mas Ele ainda usa a sua providência, que são pequenas coisas no nosso dia a dia, que vão nos encaminhando para aquilo que o Senhor tem como seu propósito. E hoje nós vamos falar que na história que estamos contando, na história sobre esse Deus, algo acontece e aí muda o rumo da história. E aí nós chegamos na queda e o pecado. Então eu e você, como cristãos, precisamos, nós precisamos conhecer o que é a queda e o pecado. Porque muitas vezes nós estamos sentados no banco da igreja e nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Você não está aqui porque você mentia e agora não pode mentir mais. Você não está aqui porque você roubava e agora não rouba mais. Você está aqui porque algo aconteceu na história e é isso que nós vamos ver nesse dia, né, de manhã agora, e depois à noite vamos ouvir um pouco mais sobre esse assunto, que é a queda e o pecado. Nós já vimos então a providência de Deus, um Deus que sustenta, governa e dirige toda a história segundo a sua vontade. E aí nós chegamos a algumas perguntas, né? Por que o homem é capaz de tanta crueldade? Por que existe a morte? Por que existe sofrimento? Porque nós estávamos falando de um Deus que é soberano, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, de um Deus que providencia tudo, não só para nós, mas para toda a existência. E de repente a gente se pergunta, né? Por que todo esse sofrimento? A resposta não começa em nossos dias. É o que eu falei, não começa aqui conosco sentados no banco. Mas a resposta começa lá em Gênesis. O capítulo 1 de Gênesis fala sobre
capítulo 2 revela a beleza da comunhão. E agora no capítulo 3, nós começamos a ver a tragédia humana, que é a queda e o pecado. E aqui que nós encontramos a explicação para o mundo e para nós mesmos. John Stott diz assim: a essência do pecado não é apenas violar uma lei, mas destronar Deus. Então, quando você pensar no seu pecado, não é só errar o alvo, mas você está destronando Deus. Você está tirando Deus do trono. Percebe como é mais profundo do que uma simples: eu menti, chego em casa, peço perdão e está tudo bem. Não é só isso. É muito mais profundo do que isso. A queda não começou em Adão quando ele comeu o fruto. Começou quando ele deixou de confiar nas palavras de Deus. Vamos lembrar que Adão conversava com Deus todos os dias na viração do dia. Desde então, o pecado marca toda a humanidade. Gênesis 3 não conta apenas a história de Adão, conta a minha história, conta a tua história. Amém? Vamos ler então? Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 a 24. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo bem e mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Esse texto é longo, mas ele é bem simples de entender, né? Acho que todos nós já conhecemos, pelo menos quem nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com certeza já começou Gênesis, não é? Amém, irmãos? A gente sempre começa em Gênesis e aí a gente tenta ler e geralmente de Gênesis a gente consegue, porque são diversas histórias muito simples de ler e entender. A maioria das pessoas vão parar lá depois, né, em Levítico, Números, que começa a complicar, mas no geral todos os cristãos já leram Gênesis. Então nós vemos aqui que tudo era perfeito quando a queda começou, né? Nesse início aqui que nós lemos, estava tudo bem, não havia culpa, não havia medo, não havia morte. Então agora o escritor de Gênesis, que é Moisés, apresenta um novo personagem. Lembra que eu falei? O capítulo 1 mostra a perfeição da criação, o 2, a beleza do relacionamento. Então agora o escritor, que é Moisés, começa o texto dizendo: ora, a serpente era a mais astuta de todas. Mais tarde, vamos entender. A própria Escritura vai dizer que a serpente representa quem? Satanás. Mais tarde. Então Moisés aqui está falando apenas da serpente. Moisés não tinha a Bíblia que nós temos. Ele estava escrevendo, então ele não entendia como nós entendemos. Vocês sentem como nós somos privilegiados? Vocês já perceberam? Nós temos a história toda. Quando Moisés estava escrevendo, ele não tinha. Ele estava recebendo então uma revelação, uma iluminação do próprio Deus, e ele escrevia. Essa história era uma história oral que estava vindo por toda a existência, certo? Então Moisés está escrevendo uma história oral que estava vindo, por quê? Porque os homens viviam muitos anos. Então contava-se essa história, ia passando de pai para filho, pai para filho. Então quando chegou em Moisés, ele começa então, inspirado por Deus, a escrever. E ele está falando então sobre a serpente, que para ele é só uma serpente. Então Moisés, ele quer que a gente observe a estratégia. A primeira arma do inimigo não foi a força. Percebam? Vamos aí, a Bíblia, o que diz? Foi uma pergunta. Olha só o que a serpente pergunta. É assim que Deus diz? Percebe? A serpente não ataca primeiro o fruto, mas ataca a confiança na palavra de Deus. Porque toda queda começa quando deixamos de confiar naquilo que Deus disse. Olha só, isso tudo está escrito nesse texto. Deus havia dito: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vocês podem comer à vontade. Percebe que Deus está fazendo ênfase na abundância. Olha, tudo é teu. Percebam isso? Deus está mostrando: olha, tudo, vocês podem tudo, toda
de vocês. A serpente, estrategista, a mais astuta, faz com que Eva olhe para uma única árvore proibida. E aí a serpente desperta uma dúvida. Percebe? É o próprio coração humano que vai e alimenta o desejo. E é assim que o pecado age. Em Tiago 1,15 diz assim: então a concupiscência, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Toda desobediência nasce primeiro no coração. É no coração que a nossa natureza caída consegue o pecado. E aí Eva responde para a serpente: nem nele tocareis. Mas Deus nunca disse isso para Adão. Ela já, quando a serpente pergunta, ela já coloca algo que a palavra de Deus não disse. A serpente diz assim, então: certamente não morrereis. Então a serpente coloca uma dúvida e agora ela contradiz a palavra, atacando o caráter de Deus. Então ela vem com a essência da queda: sereis como Deus. Vamos entender que o homem já havia sido criado como a imagem e semelhança de Deus. O homem já havia sido criado dessa forma. Então não tinha problema ser a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva já eram. Só que o problema era querer ser como Deus sem depender de Deus. Percebe que é uma coisa muito fina, há uma ligação muito pequena entre as duas coisas. Nós temos que querer ser a imagem e semelhança de Deus. Todos os dias nós temos que procurar ser parecidos com Cristo, mas com a presença do próprio Cristo em nós. E esse foi o princípio da queda. O problema foi querer não depender de Deus. Agostinho dizia: o orgulho é o começo de todo pecado. Por isso que existem homens e mulheres dentro de igrejas que estão muito distantes de Deus. Por isso que existem homens e mulheres que fazem muitas coisas boas, mas seus corações estão distantes de Deus. O pecado é substituir Deus pelo próprio eu. Aqui está o início da queda e do pecado. Sempre que a nossa vontade ocupa lugar da palavra, a voz da serpente continua sendo ouvida. Toda vez que você decidir por você e não pela palavra, você está escutando a voz da serpente. A incredulidade, ela alimenta o desejo produz desobediência e a desobediência produz a morte. As grandes quedas começam quando negociamos aquilo que Deus já declarou. Já está na palavra e nós ainda tentamos negociar. Percebe? Já está. Nós temos o livro, nós temos a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Quando a gente negocia, a gente está escutando a voz da serpente. A Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo a ponto de, se precisar, eu vou me doar, eu vou morrer por amor. Quando eu negocio, eu estou ouvindo a voz da serpente. A Bíblia diz que o casamento é indissolúvel, porque não dá para separar aquilo que Deus uniu. Se Deus uniu, não importa, não dá para separar, não tem jeito. Quando nós negociamos, nós estamos ouvindo a voz da serpente. A Bíblia diz: não é para mentir, mas nós mentimos. Nós estamos ouvindo a voz da serpente. Percebe que quando nós entendemos uma doutrina tão importante quanto a queda e o pecado, nós conseguimos
prática, mas nós conseguimos trazê-la para o nosso dia a dia. Nós não precisamos ser grandes teólogos para fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas nós precisamos aprender a não mais pecar e errar e destronar Deus todos os dias, como nós fazemos. Nós vemos que a mesma pergunta continua ecoando: em quem vou confiar? Porque ali a tragédia apenas começou. A comunhão foi rompida. A culpa nasceu e o medo entrou. O Éden foi só o início. A queda corrompeu. Vocês perceberam? Até o capítulo anterior, Adão corria para Deus. Todos os dias, na viração do dia, Adão corria para encontrar o Criador, para conversar com Ele. Agora, ele se esconde. O pecado não apenas mudou o comportamento do homem, mas mudou o homem. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas observe, quem toma a iniciativa? Onde estás? A pergunta não revela ignorância de Deus, revela graça. Nós vemos que Matthew Henry escreveu: a primeira palavra de Deus após a queda não foi uma sentença, foi um chamado. Olha que coisa linda! Deus sabia que a queda havia existido, Deus viu que o pecado estava ali, mas Deus já não chega sentenciando. Deus chama Adão: onde estás? Agora o homem foge, mas Deus chama. Se Deus não tivesse chamado, Adão jamais teria saído do esconderijo. E é assim até hoje. Quando Deus confronta, Adão responde: foi a mulher que tu me deste. Eva responde: foi a serpente que me enganou. Ninguém diz: eu pequei. Quando você e eu tomamos atitudes erradas, o que nós fazemos? Olhe para dentro de si. Nós damos desculpa. Eu estou fazendo isso porque o meu marido fez aquilo. Eu estou fazendo isso porque o meu filho agiu assim. Porque nós não assumimos a nossa culpa. Nós não chegamos diante de Deus e falamos: eu pequei, Senhor. Porque é isso que nós vemos no início da criação. É um homem e uma mulher que não assumem a responsabilidade. E essa natureza é a nossa natureza. E quando nós lemos a palavra, muitas vezes nós falamos assim: ai, por que eles fizeram isso? Eu faria diferente. Então faça diferente hoje na sua vida. E chegue diante de Deus e diga: eu pequei, Senhor. Não é porque o meu marido fez isso, não é porque o meu filho fez aquilo, não é porque o meu trabalho, não é por conta da circunstância, é porque eu sou pecador e careço da graça de Deus. É fácil a gente acusar o próximo. Nós vemos na Bíblia. E agora Deus fala, e quando Deus fala, nós percebemos que o pecado nunca fica sem consequência. Deus chama Adão e então Deus pronuncia o juízo. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Deus só disse isso, não come. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo.
No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Percebe? A queda não apenas atingiu o homem, atingiu toda a criação. O pecado prometeu liberdade, mas entregou escravidão. Prometeu vida, mas produziu morte. O homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu a paz consigo mesmo, perdeu o domínio da criação e perdeu a harmonia com o próximo. Em Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração do homem. A queda não trouxe apenas culpa, mas corrompeu a natureza humana. O problema do homem não é apenas comportamento, é o coração. Percebe que lá na queda, quando Adão pecou, corrompeu tudo. Quando nós pecamos na nossa casa, nós corrompemos a nossa casa inteira. O nosso pecado transborda. Assim como quando estamos ligados no Senhor, cheios da graça, cheios da misericórdia, a graça transborda em nós. E a Bíblia diz ainda para as mulheres: você vai ganhar o seu esposo sem palavras. Por quê? Porque a graça transborda de uma forma que nós vamos alcançar a todos. Então é isso que nós temos que entender. Quando eu peco e acuso os outros, não importa. Deus não está querendo que você se justifique. Não tem justificativa. Não pense você que você vai chegar lá e falar assim: não, mas foi por causa de fulano, de Beltrano, de Ciclano. É porque nós somos maus, nós somos ruins. E enquanto nós não entendermos disso, nós somos orgulhosos, nós colocamos o nosso eu no trono, porque achamos que nós mesmos somos melhores do que o outro. Percebem? Como é importante entendermos a queda e o pecado, porque aí nós nos colocamos na nossa posição, caídos, pecadores, carentes da graça e misericórdia, tanto quanto o marido, o filho, o pai, o avô, o irmão, o coleguinha, o outro. Mas eu conhecia Jesus, mas está caminhando do mesmo jeito. Mas eu me esforço. Pois é, mas por mais que você se esforce, nós somos salvos é pela graça, não é pelo esforço. Então perceba, se Gênesis terminasse aqui, nesse momento em que Deus falou as consequências, seria apenas tragédia. Mas Deus ainda não terminou de falar. Antes de expulsar o homem, Deus promete. Olha aí na sua Bíblia. E porém inimizade. À primeira vista parece uma palavra contra a serpente, mas há aí uma promessa: haverá um descendente. Vamos ler aí na Bíblia esse texto. Verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Parece que está redundante, né? Mas é a tua semente, está falando da mulher, e a sua semente, olhando para a serpente. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher ferirá a cabeça da semente da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente vai, descendente da serpente, ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Percebem quem que Deus está prometendo aqui? Um descendente. Deus não diz quem é, Deus não diz quando virá, Ele apenas promete:
direção. Spurgeon escreveu: assim que o homem caiu, Deus levanta a esperança da restauração. Aleluia. Depois lemos: e o Senhor Deus fez túnicas de peles e o vestiu. Olha só, Adão vai lá e faz folhas. Lembra? Nós lemos. Ele cozinha folhas de figueira. Deus vai lá e faz vestes para Adão. O pecado entrou na história, mas Deus não permitiu que a esperança esperasse o capítulo seguinte. O homem tenta esconder-se e Deus continua sendo misericordioso. Então o homem deixa o jardim. O caminho da árvore da vida é fechado. O homem não volta ao jardim porque queira. Ele não volta porque ele não pode. Mas a promessa está ali. Continua aberta. No momento que Adão cai, Deus vai lá, faz o julgamento. Mas Deus traz uma esperança. Olha para a sua vida. No momento em que nós pecamos, nós vamos lidar com as consequências desse pecado. Por mais que você culpe o próximo, é você que vai lidar com essas consequências. É você que vai ficar com a mente transtornada, o coração abatido, os sentimentos embaralhados. Eu não sei porque eu estou assim, porque a Bíblia nos ensina que enquanto eu não falei o meu pecado, o que acontece? O nosso corpo, os nossos ossos, a Bíblia diz: enquanto eu não falei o meu pecado, enquanto eu não me arrependi, enquanto eu não declarei, os meus ossos apodreciam. Era uma sensação por dentro, uma sensação de ruim. Mas Deus olha quando o homem peca e traz uma esperança. Nessa manhã o Senhor quer nos trazer uma esperança. Nós pecamos, nós somos maus, nós já viemos desde Adão com uma natureza caída. Mas Deus trouxe a Adão uma esperança. E nessa manhã o Senhor quer que nós entendamos que há uma esperança. Só que nós não podemos mais ser meninos, crianças, imaturos e apontar: todo mundo é pecador, menos eu. Não, seja sincero diante do Senhor. Seja sincero, chegue e fala: pequei mesmo, Senhor, eu pequei. Dê nome ao seu pecado. Eu pequei porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz assim, eu agi dessa forma, eu me coloquei no lugar do Senhor, eu julguei. E Deus vai trazer uma esperança. Gênesis 3 conta a história de Adão, mas é a minha, é a sua história, é o que nós vivenciamos todos os dias. Nós também desconfiamos da palavra, também tentamos esconder a nossa culpa. Irmãos, muitas vezes nós maquinamos algumas coisas na nossa mente. E não diga você que só eu faço isso. A gente pensa: eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque fulano vai agir dessa forma, Beltrano vai fazer assim. Nós tentamos ser mais espertos do que o Criador. Nós tentamos manipular coisas e pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E muitas vezes tentamos até mesmo manipular a Deus. Tentamos esconder a culpa, mas nós também estamos experimentando as consequências dos nossos pecados. Agora nós começamos a entender por que existe dor, por que existe sofrimento. Não porque Deus criou um mundo imperfeito, mas porque o pecado corrompe
corrompeu a criação inteira. Corrompeu uma criação perfeita. Muitos ainda vivem como Adão. Sabem que precisam de Deus, mas continuam escondidos de Deus. Olha agora para você e pense por um instante. Quantas vezes você pecou e ao invés de você ir para o seu quarto, se ajoelhar e orar, você falou amanhã, depois eu oro, amanhã, porque você tem vergonha, porque você sente a culpa, e esse amanhã passa, e passa outro dia, e outro dia, e outro dia, e você não fala com Deus. O homem continua escondido, e Deus continua perguntando: onde estás? Nessa manhã o Senhor pergunta para mim e para você: onde estás? Onde você está? Onde você caiu? Não que Ele não saiba, mas porque Ele quer revelar sua graça. Vamos nos colocar em pé. O Senhor nos chama, não porque Ele não saiba, não porque Ele não saiba os seus erros, o seu pecado, mas porque Ele nos chama com graça. Antes de Adão sair do jardim, Deus deixou uma promessa. Moisés ainda não revela o nome desse descendente. Não está escrito aqui. Não tem o nome dele. Nos escritos de Moisés não está. Ele não soube o nome desse descendente. Mas nós sabemos. Nós sabemos quem é o descendente que cumpriu essa promessa. Nós sabemos e nós já encontramos o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus já veio. Lá em Gênesis, Deus apenas anuncia: Ele virá. Toda a história da Escritura vai apontar para esse caminho. E a história continua. Jesus Cristo já veio, aleluia. Jesus Cristo já veio para tomar o meu lugar e o seu lugar. E agora, quando Deus fala, pergunta para nós: onde estás? Que nós possamos nessa manhã olhar para o alto e dizer: Senhor, eu estou atrás da cruz de Cristo. Eu estou debaixo do sangue derramado. Porque é ali que nós temos que estar. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque entendemos que nós já nascemos com uma natureza caída, com uma natureza de pecadores. Nós já nascemos mal. E por isso, ó Deus, todos os dias nós temos que lutar contra a nossa natureza. E muitas vezes não nos damos conta, Pai, que nós fazemos o mesmo que a Tua palavra já mostrou para nós. Nós acusamos, ó Pai, o nosso próximo por inúmeros pecados que nós cometemos. Mas muitas vezes não temos coragem de ser francos, de sermos transparentes, de sermos honestos com o Senhor e dizermos que pecamos. Tão somente eu pequei. Por isso, nessa manhã, Senhor, que nós possamos estar com os nossos olhos postos, ó Pai, diante do sacrifício na cruz do Calvário, entendendo que o Senhor Jesus já veio, já tomou o nosso lugar, já morreu a nossa sentença, mas ao terceiro dia ressuscitou. E agora nós temos paz com Deus, aleluia. Nós temos paz com Deus. O caminho já nos foi aberto e hoje nós temos paz. Oh Senhor Jesus, que a cada momento em que o Senhor nos
chama e nos diz onde estás, que nós possamos declarar diante de Ti, Senhor, que nós estamos atrás do sacrifício da cruz de Cristo e que aceitamos, ó Deus, pela graça a salvação, e que entendemos que o Seu sangue foi vertido na cruz para nos trazer, ó Deus, da Tua paz. Aleluia. Irmão, que nessa manhã você possa confessar ao Senhor os seus pecados. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, confesse ao Senhor aquilo que você tem feito, aquilo que você tem lançado e tem declarado: foi ele, foi aquele, foi por conta disso, por conta daquilo. Declare ao Senhor: eu pequei. Assuma a culpa, assuma os seus erros, assuma aquilo que você tem feito, que você sabe, o Espírito Santo já tem revelado no seu coração que é errado, é pecado, mas que você tem tentado transferir para outro. Aproveite esse momento, não fuja mais. O Senhor está aqui nessa manhã perguntando: onde estás? Ele sabe, mas Ele precisa ouvir de você que você reconhece que você é carente, precisa da graça do Senhor. Oh Deus de amor, obrigada Jesus, obrigada porque o Senhor nos alcançou com tão grande salvação. Obrigada Jesus porque o Senhor nos alcançou com tão imensa graça. Obrigada Jesus porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Obrigada Jesus. Pai, muito obrigada Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te adoramos, Pai, em o nome de Jesus.